Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Meu nome é Gabriele. Meu nome é João Guilherme. e a gente é aluno do sétimo semestre da turma de Psicologia e a gente está aqui no projeto, né, de TCC na prática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças dermatológicas e como é que a TCC pode ajudar no acompanhamento desse tratamento dessas doenças. Primeiramente, mas o que é que são doenças dermatológicas? Pronto, doenças dermatológicas são doenças que afetam a pele, desde as unhas, pele mesmo ou cabelo. Podem vir como inflamações, manchas, coceiras. E é um grupo extenso que se estende por em torno de 3.000 doenças dermatológicas. Dentre essas doenças, elas são divididas em alguns tipos. Que são os psicofisiológicos, que eles têm ali uma relação entre o surgimento da doença e o agravamento. Ou seja, quando eu estou muito estressada, por exemplo, pode aparecer mais espinhas no meu rosto ou o meu couro cabeludo descamar, né? A famosa caspa. Também existem os distúrbios psiquiátricos primários, que são com pessoas que já têm problemas ali emocionais, daí elas apresentam lesões dermatológicas por causa que elas mesmas, né, as próprias pessoas, elas causam essas lesões em si mesmas. Então, vamos supor que uma pessoa, quando ela está ansiosa, ela começa a se coçar bastante, daí ela cria lesões ali, ou quando ela puxa o próprio cabelo e também pode criar ali algumas lesões na Erupções pele. na pele também. Isso. Também existem os distúrbios psiquiátricos secundários, né, que são doenças que são acompanhadas por reações psicológicas intensas. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem vitiligo e ela sente muita vergonha de se expor, de estar ali, de mostrar que ela tem esse problema, daí isso causa consequências psicológicas e sociais na vida dela. Inclusive, é muito importante essa parte que tu mencionou sobre o vitiligo, porque a gente consegue puxar o gancho, não só do vitiligo, mas também de todas as doenças secundárias, sobre o ponto de como a TCC visualiza os comportamentos e como que esses comportamentos levam ao agravamento, muitas vezes, dessas condições, né? A TCC é uma das abordagens da psicologia, para quem está assistindo e não conhece, que fala principalmente sobre como os comportamentos eles regem o funcionamento humano na grande maioria das vezes, né? E que esses comportamentos eles possuem um fluxo de pensamento que muitas vezes pode se tornar disfuncional. A gente entende um pensamento disfuncional quando ele gera prejuízo e sofrimento para o indivíduo. Quando esse pensamento se torna disfuncional no sentido dermatológico, isso é um pouco mais intenso. Por quê? Porque essas doenças elas possuem um viés muito atrelado à emoção, né? Inclusive, esse ponto que tu falou do vitiligo é bacana da gente falar sobre, por causa que não só o vitiligo, mas muitas outras doenças dermatológicas também, dentro da perspectiva da TCC, eles são influenciados pelos nossos comportamentos e pelos nossos pensamentos, né? Grande parte das doenças dermatológicas, inclusive eu próprio me incluo nisso, porque eu possuo, né, caspa, como tu estava falando, e ela tá muito atrelada ao emocional, né? Muitas vezes a gente tá irritado, a gente tá estressado, e eu pelo menos percebo muito isso em mim, né? Tem dias que eu, principalmente, tô ansioso, estressado por causa do trabalho, e quando é no dia seguinte eu amanheço todo manchado, né? E a TCC fala muito sobre isso, que a forma com que você vê as situações, que você, né, acaba tendo essa perspectiva que a gente chama, né, tecnicamente falando de disfuncional, que são esses pensamentos mais fora da curva, né, mais fora da realidade, acabam influenciando pesadamente em como a doença se comporta, né? E claro, existem formas da gente facilitar o tratamento, como pomadas, né? É claro que o acompanhamento físico, digamos, é importante, né? O medicamentoso, mas o que pesa bastante é a questão emocional mesmo. Sem contar que as doenças dermatológicas estão muito ligadas à questão da aparência, da autoestima. Então acaba que você fica com a autoestima ou autoimagem sua prejudicada e também você fica, não só isso, como você transmite para o outro, né? Você tem essa ideia de que está transmitindo um viés de, muitas vezes, de não ser limpo, de estar adoecido, com alguma coisa talvez contagiosa. E a gente sabe que a grande maioria das doenças de pele são inofensivas, né? Assim, em relação ao contágio, ao contagiamento, né, com outras pessoas. E a grande maioria são tratáveis. Então é realmente uma questão não só de informação sobre você e o seu problema, a sua doença,
como do público no geral, né? O conhecimento sobre as doenças também diminui esse estigma sobre a questão da autoimagem, né, para o povo. Inclusive, porque é um assunto que ele não é muito falado, né? Eu mesmo, antes de entrar em contato, por causa do podcast, eu já tinha noção sobre o tema, porque eu sou portador de uma, mas ao mesmo tempo eu não vejo muito material sendo difundido sobre, e muito menos no ambiente da psicologia, né? E isso mesmo, é um ciclo que se repete quando a gente já tem algum problema. Eu tenho acne hormonal, né? Então, quando eu tô de TPM ou menstruada, o meu rosto explode. Isso faz com que eu fique com muita vergonha de, por exemplo, participar de reuniões sociais. Daí eu fico estressada, eu fico ansiosa, eu não participo. E aí o problema se agrava por causa do meu estresse. Então, é um ciclo que continua se repetindo, entendeu? Eu acho que uma forma da gente visualizar melhor essa situação talvez seja uma situação exemplo, né? Vai ajudar a gente a visualizar um pouco a questão do cotidiano. Imagine que no caso você é uma pessoa que tenha, vamos dizer, alguma doença ligada ao estresse. Vou te dar o meu exemplo, Acho que fica mais fácil. Eu sou RH da minha empresa, então, tipo assim, eu trabalho muito com a ideia da imagem, né? Eu sempre tô lá à disposição dos colaboradores, eles sempre trocam papo comigo. E já me aconteceu de um dia, né, que é um dia que eu tava muito tenso, inclusive era por causa do trabalho, de que manchou o meu rosto, manchou o meu nariz, manchou até a minha barba, né? Porque a caspa, ela, inclusive, ela se prolifera nos pelos, né? Então a minha barba tava suja, né? E, tipo, um deles deu pra perceber que ele ficou um pouco receoso com a ideia, ele até perguntou o que era aquilo, né? E querendo ou não, gera um constrangimento por causa que você percebe que aquela pessoa não tá fazendo aquela pergunta porque necessariamente ela tem maldade, mas porque ela tem falta de informação sobre o assunto. Aí vem a parte do pensamento automático. Uma pessoa, ela pode facilmente pensar, essa pessoa perguntou isso porque ela acha que eu sou sujo. Às vezes, ela só perguntou porque ela tem curiosidade. Exato. Entendeu? Aí é uma situação que gera um pensamento automático à situação. Você tá ali no seu trabalho e a pessoa percebe a sua questão dermatológica, que gera ali um pensamento. É o pensamento. Elas vão pensar que eu sou uma pessoa suja, por exemplo. Daí isso gera uma emoção. Que emoção geralmente te traz? Constrangimento. Vocês levariam um constrangimento, Vergonha, uma insegurança, uma ansiedade. E qual é a resposta fisiológica? Você fica mais estressado e o problema se agrava. Exatamente, o agravamento dos sintomas, né? É um padrão de comportamento que se fala muito na TCC, porque ele tende a se repetir por diversas vezes, né? Mas agora, como que a gente pode lidar com isso? Acho que o primeiro ponto que a gente pode falar, conscientização da informação, e eu acho que o acompanhamento tanto para as questões emocionais, porque a questão do pensamento disfuncional é que ele é um ciclo, mas esse ciclo em algum determinado momento ele pode ser quebrado. A TCC, inclusive, ela tem técnicas e mecânicas que dentro do próprio processo terapêutico você consegue aprender para que você possa combater esses pensamentos. E além disso, combater a própria enfermidade, a própria doença, né? Um acompanhamento com um dermatologista, existem muitos medicamentos que são adequados para o tratamento e que eles previnem, né, esses picos, mas eles também não extinguem, eles não acabam, né? Pode acontecer. Existe muito caso de doenças que realmente não tem cura, realmente, né? A gente pode fazer o acompanhamento medicamentoso, inclusive a gente recomenda que você faça o acompanhamento medicamentoso, a TCC, né? A gente usa como um tratamento auxiliar, complementar ao que a gente está trabalhando, que trabalha a questão muito mais de você lidar com seus sintomas e você lidar com os problemas que acarretam para a sua, muitas vezes, imagem. E aí a gente trabalhando aos pouquinhos isso, que vai trazer uma melhora no acompanhamento, tanto medicamentoso como da sua autoestima, né? Bem como a redução desses pensamentos disfuncionais, né? A gente começa a pensar mais no que é que realmente está acontecendo, entendeu? É por isso que a TCC, ela é muito importante para lidar não só com questões psicológicas, mas também questões fisiológicas, como as doenças de pele, não é? Inclusive, isso que vocês falaram, querendo ou não, é a famosa saúde multidisciplinar, né? A medicina andando junto com a psicologia pra gente encontrar uma solução para os dois problemas, que sempre, às vezes, tentam afastar, mas eles estão conectados, né? O médico te ajuda a entender como que funciona a sua questão de pele e o psicólogo, ele te ajuda a desmistificar os teus pensamentos disfuncionais. Sim. Muitas vezes não só para você, como também às vezes para os seus familiares, amigos, e isso vai trazer informação, né? E a informação ajuda a gente a quebrar o ciclo, a quebrar, né? esse ciclo e esse estigma. Gente, a gente falou aqui um pouquinho sobre o que é essa questão dos problemas dermatológicos para TCC.
E aí a gente queria agradecer, né, aos ouvintes e aos participantes. A gente vai ficando por aqui. Então, Obrigada. Obrigado pela Pessoal. atenção. Boa noite.